Olá, aqui é o professor Cristiano de novo e vamos fazer uma aula hoje sobre proporcionalidade, né? Como eu coloquei lá em cima, né? E vamos tentar discutir grandezas diretamente proporcionais nessa aula. Mas antes de discutir o que são grandezas diretamente proporcionais, uma pergunta vem à mente, né? O que é grandeza, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, basicamente. Um exemplo: altura, distância, o custo, o comprimento, velocidade, basicamente isso são ideias de grandeza, tudo bem? Outra pergunta que vem à mente: o que são grandezas proporcionais, né? Como o título está falando, né? Basicamente são aquelas grandezas onde a variação de uma grandeza provoca necessariamente a variação na outra grandeza, numa mesma razão. Se uma grandeza dobra, a outra dobra também, na mesma proporção. Se uma grandeza triplica o seu valor, a outra triplica na mesma proporção. Se uma é dividida por 2, a outra também necessariamente será dividida pela sua metade. Basicamente essa ideia de grandezas proporcionais. Aí vem uma seguinte ideia, né? Existem dois tipos básicos de grandezas, né? É o que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais, que é o que eu vou discutir nesse exercício, e um segundo modelo que seriam grandezas inversamente proporcionais, que eu quero discutir isso num segundo momento. Bom, primeiramente, o que seriam grandezas diretamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma gera necessariamente na outra grandeza. Ou quando há aumento numa grandeza, existe aumento na outra. Ou quando existe diminuição em uma, existe diminuição na outra. Um exemplo basicamente de grandezas diretamente proporcionais: velocidade e tempo. São duas grandezas que seguem essa ideia. Tudo bem? Aqui eu tenho um exemplo básico de uma grandeza diretamente proporcional. Vamos discutir e tentar entender bem essa tabela. Vamos comparar o espaço percorrido por um automóvel, que vai ser medido em metros, em relação ao seu tempo gasto, que vai ser medido em minutos, para percorrer um determinado espaço. Tudo bem? Vamos apreciar essa tabela. Eu tenho uma coluna aqui que tem a ver com o tempo decorrido, que está sendo em minutos, e eu tenho uma coluna reservada ao espaço, né? Também percorrido, que está medido em metro. Tempo em minuto, espaço em metros. O que você entende? Que a cada 2 minutos eu percorro 15 metros. A cada 4 minutos eu ando 30 metros. A cada 10 minutos, proporcionalmente, eu percorro 75 metros e segue assim sucessivamente. Vamos fazer algumas comparações. Tipo aqui, ó. Vou comparar 2 para 4 e na outra coluna 15 para 30. O que eu teria aqui, ó? 2 sobre 4 e 15 sobre 30, tudo bem? Estou comparando aqui a coluna minutos, 2 está para 4, e a coluna metros, 15 sobre 30. Comparei na mesma proporção, tudo bem? Simplificando aqui 2 e 4, ambos por 2, o que eu vou encontrar aqui? Ó? Meio. E se eu simplificar 15 e 30 por 15, o que eu vou encontrar? Meio. O que você percebe simplificando? Que eu tenho 1 para 2 e aqui eu tenho 1 para 2. Elas são grandezas diretamente proporcionais, percebeu? Aumenta aqui e aqui na mesma proporção. 1 para 2 e aqui também 1 para 2. Proporcionais são necessariamente grandezas que crescem junto ou diminuem junto nesse modelo de crescimento proporcional. Tá certo? Vou fazer uma outra comparação aqui, por exemplo. 2 sobre 10 e 15 sobre 75. Então eu teria aqui, ó, 2 sobre 10 e 15 sobre 75. Vou simplificar essas duas frações. Simplificando 2 sobre 10, o que eu teria? 1/5. Simplifiquei os dois valores por 2. Aqui vou dividir os dois valores, 15 e 75, por 15. O que eu vou encontrar? 1 sobre 5. O que você percebe nas duas comparações? 1 sobre 5, 1 sobre 5. São grandezas diretamente proporcionais, tá vendo? Que eu vou de 1 para 5 aqui e de 1 para 5 aqui. Quando as duas frações são iguais, isso é exemplo típico de grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Bom, dando sequência às nossas explicações, vamos falar um pouco sobre grandezas inversamente proporcionais.
proporcionais, né? O que são esse tipo de grandeza, né? As grandezas inversamente proporcionais estão presentes em muitas situações do nosso dia a dia. Em matemática ou física, chamamos de grandeza tudo aquilo que podemos medir, mensurar, quantificar. Na maioria dos casos, vamos estudar aqui e veremos que essas grandezas relacionam-se entre si, isto é, a medida de uma delas varia em função da outra também, né? O que seria então necessariamente grandeza inversamente? A gente percebe bem essa ideia quando eu percebo que se uma grandeza aumenta, a outra diminui proporcionalmente, ou se uma diminui, a outra aumenta proporcionalmente. Então elas estão sempre funcionando de forma inversa. Uma ideia sobre isso, tempo e velocidade, são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade do meu carro, menor o meu tempo de viagem. Então isso são ideias de grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver como que isso se relaciona nessa tabela. Vamos comparar o tempo gasto para que algumas torneiras possam encher uma determinada piscina, que o tempo vai ser medido em horas, né? Então eu tenho aqui a quantidade de torneiras e o tempo que elas vão gastar para encher uma determinada piscina, tudo bem? O que você percebe? Que duas torneiras demoram 12 horas para encher essa piscina de água. 4 torneiras demoram 6 horas. 8 torneiras demoram 3 horas. E sempre seguindo nessa relação. Vamos fazer uma rápida comparação aqui, ó. 2 torneiras e 4. O que eu tenho aqui, ó? 2 sobre 4. Eu vou comparar essas duas linhas aqui, tudo bem? E vou comparar na mesma proporção 2 e 6. O que eu tenho aqui? 2 está para 4, assim como 12 está para 6. Simplificando aqui 2 e 4, o que eu vou encontrar? 1 sobre 2. Dividir ambos os valores por 2. Vou simplificar 12 e 6, também vou dividir os 2 por 2. O que eu vou encontrar? 2 sobre 1. O que você percebe quando você analisa essas duas proporções? Aqui eu tenho 1 para 2 e aqui eu tenho 2 para 1. Elas crescem na mesma proporção ou diminuem? Não. Você percebe que elas estão em formas inversas, né? 1 sobre 2 e aqui. Então elas são o quê? Representações inversas uma da outra. Por isso que a gente fala em grandezas inversamente proporcionais. Se eu fizer uma outra comparação aqui, tipo 2 e 8, e comparar o tempo aqui com 12 e 3, sempre na mesma escala, o que eu teria aqui, ó? 2 sobre 8 e 12 sobre 3. Vamos simplificar. Dividindo aqui ambos por 2, o que eu teria? 1/4. Simplificando a fração, 12 sobre 3. Vou dividir os 2 por 3. O que eu teria? 4 sobre 1. Quando eu analiso essas duas grandezas, o que você percebe? Eu tenho 1 para 4 e 4 para 1. Elas estão funcionando de forma inversa, né? Por isso o nome grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Bom, eu tenho aqui um exercício para a gente poder trabalhar um pouco com essa ideia de grandezas proporcionais, seja direta ou inversamente, né? Basicamente a gente vai aplicar a regra de 3, que é um conceito que a gente aprende desde o ensino fundamental e é um tipo de ideia que foi feito para trabalhar com grandezas proporcionais. Eu tenho aqui, ó, duas máquinas produzem, 5.000 peças. Quantas peças serão produzidas por 5 máquinas, tudo bem? Primeiro vamos analisar aqui, eu tenho quantas grandezas no problema. Fazer uma leitura e identificar as grandezas é uma coisa fundamental. Ele fala em máquinas e ele fala em peças produzidas, né? Então eu tenho basicamente duas grandezas. Então vamos marcar aqui, ó. Primeira grandeza, ó, seria a grandeza máquinas, né? E ele fala de uma segunda grandeza, que seria as peças que essas máquinas têm a capacidade de produzir. Então eu tenho máquinas e peças, tudo bem? Ele fala que eu tenho duas máquinas e essas duas máquinas produzem, a princípio, 5.000 peças. Aí ele pergunta, quantas peças seriam produzidas por 5 máquinas, né? Então se eu tiver 5 máquinas, quantas peças eu vou produzir? Como eu não sei, eu vou chamar de X. Basicamente eu tenho aqui, ó, aquela tabela que a gente estava analisando agora há pouco, lembra?
Eu vou estruturar a tabela e vamos trabalhar com ela, né? Eu tenho uma proporção aqui, ó, 2 sobre 5, e do outro lado eu tenho outra proporção, que 5.000 sobre x. Então eu tenho aqui, ó, 2 sobre 5, e eu tenho aqui, ó, 5.000 sobre x, beleza? 2 está para 5, na mesma razão que 5.000 está para x. O que eu faço? Eu vou multiplicar em cruz. Essa é uma propriedade da regra de 3, né? Multiplicar em cruz, né? Ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso é uma propriedade fundamental da regra de 3. O que eu tenho aqui, ó? 2 vezes x, ó, que é igual a 5 vezes 5.000. Tudo bem? 2 vezes x dá 2x, beleza? E 5 vezes 5.000 daria quanto? 25.000. Passo 2 dividindo, então eu teria x igual a 25.000, perdão, dividido por 2. Metade daria quanto? Então eu tenho 5 máquinas que vão produzir um total de 12.500 peças. Tudo bem? Bom, vamos lá. Tem um segundo exemplo aqui, trabalhando ainda com grandezas proporcionais, né? Esse aqui é um tipo de exercício que fala sobre grandezas inversamente proporcionais. A gente vai entender isso no contexto do problema. Se 14 pedreiros levam 180 dias para construir uma casa, quanto tempo levará para construí-la com 10 pedreiros? Então vamos montar uma tabela e organizar essas grandezas. Basicamente eu tenho duas. Eu falei pedreiros e dias de trabalho, né? Vamos organizar aqui, ó. Pedreiros, que é uma das grandezas, e dias de trabalho, não é isso? O que eu tenho a princípio? 14 pedreiros levam 180 dias para construir uma casa, tudo bem? Aí ele questiona, se eu tivesse 10 pedreiros, com 10 eu gastaria quantos dias para fazer a mesma casa? Tá joia? Então basicamente, ó, eu tenho uma tabelinha aqui, ó, que eu organizei os dados do problema. E vamos organizar essa tabela de uma forma que fique fácil eu trabalhar com ela. Tudo bem? Vamos lá, o que eu tenho aqui? 14 sobre 10 e 180 sobre x. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 14 sobre 10 e 180 sobre x. Uma coisa que você tem que imaginar aqui e pensar no exercício é o seguinte. Se 14 pedreiros levam 180 dias, se eu tiver só 10 pedreiros para fazer a mesma casa, eu vou gastar mais ou menos dia. Se eu tenho menos pessoas trabalhando, eu vou gastar mais dias. Então aqui necessariamente, menos gente trabalhando, eu preciso de mais dias para construir a mesma casa, tudo bem? Então você percebeu que está funcionando o inverso, né? Eu diminui o número de pedreiros e eu vou necessariamente aumentar o número de dias trabalhados. Ó. As grandezas estão funcionando de forma inversa. Quando acontece elas serem inversamente proporcionais, você necessariamente tem que inverter uma das frações. Ou você inverte esses valores na primeira fração, inverte na segunda. Por isso que fala inversamente. Eles estão invertidos. Você tem que corrigir essa inversão. Então, o que eu tenho aqui? Ó? 14 sobre 10. Invertendo aqui, eu vou ter x sobre 180. Então, toda vez que a grandeza for inversamente proporcional, para você perceber isso no contexto dos dados, você tem que inverter uma das frações. Ou você inverte esses números de posição na primeira ou na segunda fração. Eu optei na segunda, tudo bem? Inverter é fazer isso aqui, ó. Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. Agora você faz o cálculo, multiplica em cruz. 10 vezes x, que é igual a 14 vezes 180. 10 vezes x necessariamente dá 10x. 14 vezes 180 vai dar 2.520. Se você tiver dificuldade em calcular esses valores, pegue um rascunho na hora do exercício e faça esses cálculos no rascunho, tudo bem? Aqui eu vou ter o quê? X igual a 2.520 dividido por 10. Eu vou encontrar o quê? 252 o quê? Dias.
Então, o que significa? Que se eu tiver 10 pessoas trabalhando na minha casa, eu vou precisar de 252 dias para construir a mesma casa. Ou seja, menos gente trabalhando, eu preciso de mais dias de trabalho. Tudo bem? Obrigado, fica um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.